vou usar um livro ATA, só que é um livro ATA que eu já mexi nas folhas dele. Olha, as folhas dele estão marrons. Isso porque eu fiz como é que posso dizer? Um projeto aí pra deixar as folhas mais escuras, porque eu acho legal esse tom mais escuro pro livro das sombras. Eu não gravei porque eu tava testando ainda, não deu muito certo. As folhas, algumas não ficaram manchadas direito, algumas rasgaram. Então eu tô pensando numa forma de trazer isso pro canal de uma forma mais assertiva, de uma forma que vocês consigam fazer e dê mais certo. Então, no próximo livro que eu fizer, eu vou tentar fazer essas folhas mais manchadas, essas folhas desse tom mais escuro, só que de uma forma que não vai estragar o livro de vocês. Nesse caso aqui, não é que estragou, mas não ficou um negócio direitinho, um negócio perfeitinho. Tem algumas folhas que rasgaram, tive que arrancar, e enfim. Eu já tô usando esse livro, tá? Já tá até escrito em algumas páginas, porque eu já estou usando. Só que eu não tinha feito a capa dele ainda, então eu resolvi fazer a capa desse aqui e usar esse mesmo projeto para fazer um outro livro das sombras que talvez eu traga aqui pro canal. Para usar a foto central, eu imprimi algumas ideias aqui. Eu ainda não sei qual que eu vou usar. Eu tava pendendo muito pra essa foto aqui da deusa Hecate. Mas eu não sei, eu tô pensando em fazer o livro dela, o Grimório, porque esse aqui, como eu expliquei, vai ser o livro das sombras. Eu queria fazer um Grimório consagrado à deusa Hecate. Então não tenho certeza se eu vou usar essa foto dela ou alguma outra. Ainda estou pensando. Conforme eu for fazendo, eu vou decidindo. Como eu já falei em outros vídeos, existem várias formas de fazer papel machê, várias mesmo, várias receitas. A que eu vou usar aqui é a mais simples de todas, que você menos tem trabalho, mas tem que ser feita com papel higiênico, que é um papel mais macio para fazer. E esse aqui leva cola, gente, cola escolar, ou aquela cola extra forte. Então, vou começar.
Aqui eu fiz um risco na parte que a gente abre o caderno e eu vou ter que vir aqui durante a secagem e dar uma mexida para ter certeza que o caderno não vai secar com cola e papel aqui nessa dobrinha, né? Porque se acontecer isso, depois vai endurecer e como é que eu vou abrir e fechar? Vai dar um certo trabalho, uma dor de cabeça. Vou usar um copo e uma colherzinha para poder fazer os riscos dos detalhes que eu quero. E eu acho importante deixar secando assim justamente para já secar com ele aberto e evitar que a parte da cola entre nas gretinhas.
pessoal, eu achei que no dia seguinte já estaria seco o suficiente, mas não, tá? Demorou aí uns 2 dias. Eu acho também é porque é culpa do tempo. O tempo tá meio úmido, tá um tempo meio friozinho, então eu acho que por conta disso demorou um pouquinho mais a secar. Mas ele já tá, olha, bem sequinho. Algumas partes dele ainda estão um pouquinho molinhas, mas já tá bem sequinho já no geral. Ó. Isso aqui, gente, é no dia que eu precisei usar o livro, precisei escrever nele. Ontem aí eu acabei abrindo ele e apoiando para poder escrever, aí amassou ele um pouquinho, mas nenhum grande dano. Para pintar ele, a gente pode usar aquela tinta de artesanato, tinta de tecido. No caso, eu não tenho essas tintas na cor preta aqui agora, e eu vou usar essa tinta aqui, olha. Que não é tinta, ele é um esmalte. É tinta, né, gente? É um esmalte. É tinta pra pintar metal e pintar madeira. Eu acho que vai dar certo. Bom, pelo menos eu espero que dê certo. Porque eu tô sem tinta preta de tecido ou de artesanato. Então eu vou tentar. O ruim dessa tinta esmalte aqui é que ela não é a base de água. Ela é a base de solvente. Então é ruimzinha pra tirar dos lugares. Se você não tiver solvente.